Seguimos com a análise da especialista em geopolítica do NAU, Maria João Tomás. Muito bom dia, mais uma vez, seja bem-vinda. Vamos começar pelos ataques de ontem à noite, das últimas horas, entre Estados Unidos e Irão. Algo que já não acontecia há muito tempo, é certo, foram-se ouvindo explosões, os Estados Unidos a alegarem que é uma ação de autodefesa e temos o Irão a dizer que isto pode desencadear aqui uma escalada novamente do conflito. De que forma é que acha que isto pode influenciar negativamente aquilo que são as negociações em curso? Pode negociar negativamente ainda mais com aquilo que Donald Trump veio dizer, que é obrigatório que os países, nomeadamente a Arábia Saudita e o Irão, entrem nos acordos de Abraão. Isto é uma exigência que o Irão, penso que já disse que não vai aceitar, e a Arábia Saudita já o tinha mostrado antes, que só aceitará se houver o reconhecimento da Palestina. Ora, que não se perspectiva, não é? Exatamente, pelo andar da carruagem. Apesar da pressão internacional para isso. Exatamente, pelo andar da carruagem. Portanto, o que nós temos aqui é esticar a corda de um lado e do outro. O Irão está a seguir o guião da proposta, mas os Estados Unidos estão a criar cada vez mais outras exigências, nomeadamente esta história dos acordos de Abraão. E porquê é que acha que Donald Trump o fez? Porque esta exigência da integração de vários países do Golfo nos acordos de Abraão, nesta altura, é uma forma, no fundo, de criar aqui, enfim, uma cortina de fumo em todas estas negociações? Ou há aqui uma intenção de conseguir algo épico, algo histórico? Ele não tem muito por onde negociar. Aí é que está. A questão do nuclear, quanto mais tempo passa, mais o Irão, nos bastidores, vai enriquecendo o urânio. Portanto, quanto mais tempo isto se prolongar, mais vantagem o Irão tem. E menos vantagem tem os Estados Unidos, como vamos ver a seguir. Sim. Portanto, o Trump está aqui a tentar arranjar alguma vantagem em tudo isto. Não nos podemos esquecer, Eduardo, que há 2 ou 3 dias, ainda falámos nisso ontem, Trump esteve aos berros com Netanyahu. Porque numa conversa telefónica. Numa conversa telefónica. Porque as exigências, por um lado, de Netanyahu quer a todo custo ganhar esta guerra e quer a todo custo que a guerra se prolongue o mais possível. Por uma razão simples, porque tem eleições e se houver uma guerra ele torna-se mais forte porque é o defensor da pátria. E pode Netanyahu ter alguma coisa a ver com esta proposta dos acordos de Abraão, que beneficiariam naturalmente Israel? Vamos ver isso na apresentação que vamos fazer a seguir. Porque os Estados Unidos, com todas as bases que tinha no Médio Oriente, os países árabes já se foi saindo e já foram dizendo que tinham aceitado as bases, convencidos que estavam que os americanos o estavam a defender. E agora, com esta guerra, e o Irão veio dizer isso mesmo, vimos agora na peça, que o Irão irá atacar os países à volta. Sim. Ou seja, são esses países que estão a defender os Estados Unidos e não os Estados Unidos a defender esses países. O que é que eu quero dizer com isto? Por isso é que também são eles que pedem a Donald Trump para não retomar as hostilidades. O que é que eu quero dizer com isto? Que as bases americanas não são ativos bons para estes países. Porquê? Porque se tornam vulnerabilidades perante ataques do Irão. Portanto, a ver vamos com muita atenção o que é que vai acontecer. Podem incidir sobre a área energética, como sabemos, o que afeta bastante aqueles países, e também sobre a questão das desalinizadoras, que são vitais para aquela região. Posso estar muito enganada, mas eu não creio que esta ameaça, não é ameaça, é exigência de Donald Trump dos acordos de Abraão, para que vá para a frente. Até porque o Paquistão já disse que não iria incluir nas negociações, no processo negocial. O que é que se está a desenhar? Está-se a desenhar neste momento com o Paquistão, com a Arábia Saudita e com outros países do Médio Oriente,
Os Emirados já se começaram a juntar também numa Liga de Defesa do Médio Oriente. E essa Liga de Defesa, que chamam Liga de Defesa Islâmica Muçulmana, uma NATO islâmica, que é assim que é chamada, e que é o que está em cima da mesa. O Paquistão, não nos podemos esquecer que é potência nuclear. E o que está em cima da mesa é, nós não queremos nem americanos, nem outros a defender aquilo que é nosso. Nós queremos ser nós a defender o nosso território, porque estão escaldados com o que se está a passar com esta guerra. Claro. Portanto, eu duvido, posso estar muito enganada, mas a avaliar por tudo isto, e além disso, não creio que esta exigência de Donald Trump vá para a frente dos acordos de Abraão. E ainda mais, há muito receio em todo este período, porque estamos na altura do Hajj, ou seja, na peregrinação a Meca. Que envolve milhares e milhares. Milhares e milhares de pessoas. Portanto, não interessa que isto escale. A ver, vamos, do lado do Irão, sabem que têm todo o tempo do mundo, porque não importa se morrem 10, se morrem 100, se morrem 1000. Para eles é igual. O estado de sítio é uma segurança para o regime, porque as pessoas não se podem revoltar. Do lado dos Estados Unidos, a situação está mais complicada. E é isso que vamos ver já de seguida. A Maria João Tomás já aqui tinha explicado ou considerado que Donald Trump, enfim, estava com mais vontade de alcançar um acordo e que tinha menos tempo. Os Estados Unidos teriam menos tempo do que o Irão. Aqui questiona se está ou não a perder a guerra com o regime iraniano. Está em desvantagem? Eu trouxe, ao contrário que costumamos sempre pôr o está nos livros no fim, eu trouxe o está nos livros logo no início. A sugestão hoje é primeiro. A sugestão em primeiro, que dá o mote. É um artigo, não é nos livros, é de um artigo do Atlântico, é uma revista de referência, em que explica exatamente porque é que Donald Trump está a perder a guerra. E isso começa a ser consensual, quer na opinião pública americana, quer também nos analistas americanos e nos próprios republicanos, que é a base dele. E a base MAGA também já está a revoltar contra ele. Portanto, a situação está a ficar cada vez mais difícil à medida em que a situação económica se deteriora. Eu não quero dizer com isto que o Irão esteja melhor, mas o Irão não se preocupa com a população, nem vai ter eleições. Ele vai ter eleições e as pessoas estão habituadas a uma democracia nos Estados Unidos. E a liberdade para o protesto Irão, também é outra nos Estados Unidos. Exatamente, e no Irão ainda é aquilo que nós sabemos. Portanto, ele tem mais a perder, que é isso que eu quero dizer, o Trump tem mais a perder que o regime iraniano, que eu antigamente chamava-lhe dos ayatollahs, mas agora já não é de ayatollahs, aquilo é um regime militar puro. Com muito peso da Guarda Revolucionária. Muito peso da Guarda Revolucionária, e são eles que estão a mandar. Portanto, aquela parte islâmica da Revolução de 79 está a diluir-se para se tornar num regime militar. Pronto. E é isto, o Atlântico faz alusão a isto, faz alusão à revolta que começa a existir nos Estados Unidos. Trump dizia que não se queria meter em guerra nenhuma. E prometeu isso, e à sua base MAGA, que também não está satisfeita com a quebra dessa promessa. E depois não é só isso, é as figurinhas que ele faz, as figurinhas que ele realmente não sabe se vai para a frente, se vai para trás, ou publica uma coisa e depois publica o seu contrário, e ele está a fazer de palhaço. Um discurso, por vezes, muito incoerente. Que os americanos também não gostam. Eu também não gostava de Temos de avançar. Sim. Um presidente que fizesse estas figuras. Claro. E se há algo que está a ser sentido por parte dos norte-americanos, não só, mas aqui olhamos para os Estados Unidos, tem a ver com a inflação, com o aumento de preços. Vamos começar por olhar aqui para o preço da gasolina nos Estados Unidos. No mês passado, já vemos aqui esta faixa toda a vermelho, que é o preço mais elevado. Quase 6. Ou seja, isto são linhas vermelhas que existem para o consumidor americano. E o consumidor americano tem como linhas vermelhas, uma das linhas vermelhas, curiosamente, uma delas é o preço dos ovos, que é uma coisa muito engraçada, mas a outra, e é com mais força, é o preço da gasolina. E realmente está a 5, perto de 6 em alguns estados da costa da Califórnia, por exemplo, e isto pesa muito, porque Donald Trump dizia... Pesa ao americano comum. Exatamente. O Trump dizia, isto não nos vai afetar. Aí afeta.
porque há uma concertação para o preço do petróleo. E se o preço do petróleo, se há menos preço do petróleo, o preço aumenta. Isto é a lei da oferta e da procura, claro, a funcionar, são os escassez, mercados a funcionarem. Portanto, Donald Trump achava, não, nós estamos muito bem e isto vai correr tudo bem. Não, ele esquece de uma coisa que é a lei do mercado. Há menos oferta e, portanto, os preços sobem, como é óbvio. E não é o único indicador. Vamos ver o seguinte, que tem a ver... Está a preocupar... Claro, a população norte-americana e que tem sido manifestada em muitos estudos de opinião. Outro indicador muito preocupante, muito alarmante, diria, e bem visível nesse gráfico, é a dívida soberana. A dívida soberana americana aumentou com Trump, disparou com Trump. É certo que já vinha em linha ascendente. Já vinha em linha ascendente, exato. Já vinha em linha ascendente, mas com Trump disparou com duas coisas muito engraçadas. O salão de baile, que ninguém percebe para que é que serve, e a guerra no Irão, que as pessoas estão cada vez mais descontentes com isso. Portanto, a dívida soberana é um problema gigante para os Estados Unidos, porque tem das maiores dívidas soberanas do mundo. E isso é um problema muito grande em termos, por exemplo, de financiamento do próprio país. Nós já passámos por situações destas cá em Portugal, não é? De financiamento que nós já... E a dificuldade que tivemos de financiar Portugal que, lá aliás, fora... tudo começou em 2007, justamente com a crise da dívida dos Estados Unidos. Exatamente. Portanto, que influenciou todo o mundo. Isto é perigosíssimo para os Estados Unidos. Portanto, devia fazer soar alarmes na administração norte-americana. Mas não é só isso. O problema é quando os Estados Unidos têm uma crise, se constipam, claro. A Europa apanha uma gripe. Ou uma pneumonia. Exatamente. Dependendo Portanto, da gravidade. Vamos ver a imagem a seguir que ainda está relacionada com isto, porque aqui percebe-se bem que os Estados Unidos já aparecem aqui nesta lista de países com maior dívida per capita. Per capita. Em segundo lugar. E é dos países que mais população tem. O que quer dizer que a dívida per capita por cada americano é enorme. Ou seja, normalmente joga-se aqui com o número de população, mas nós sabemos que os Estados Unidos é muito populoso. Portanto, qualquer americano tem uma dívida neste momento para lá de 98 dólares, que está a sustentar a própria dívida americana. Portanto, isto é um peso gigante para o consumidor americano. E Trump sabe disso, mas há mais. Destaque que Portugal não consta desta Deus, lista. Também somos pequeninos. Vamos avançar para a próxima imagem, que também nos vai mostrar aquilo que é a inflação dos Estados Unidos nos últimos meses, desde que 3,8. já abrange aqui toda a administração de Donald Trump neste segundo mandato. Portanto, já víamos aqui uma subida em alguns meses, ao contrário do que prometeu, se bem nos lembramos na campanha, e depois é significativa ali a subida. E depois aqui em abril, com a guerra do Irão, com a crise energética e com o salão de baile. Ele é muito engraçado, que ele anda a pedir nas redes sociais para as pessoas contribuírem para o salão de baile. E as pessoas, os americanos, que muitos americanos nunca lá vão, nunca irão lá na vida. Mas ele anda a pedir às pessoas contribuições para o salão de baile. É muito engraçado. Este presidente tem muita piada, se não fosse trágico. Mas a dívida está em 3,8 e o 3,8 faz soar os alarmes também. Portanto, estão as campainhas todas a tocar. Mas há mais, infelizmente. Vamos ver então a imagem seguinte, que nos traz, Maria João Tomás, mais um indicador, daquilo que é a insatisfação, ou que contribui para a insatisfação dos norte-americanos. Neste caso, aquilo que já estava há pouco a referir, o Japão é quem tem a maior fatia de títulos dos Estados Unidos no ano passado. Isto que aqui está é uma bomba relógio para a dívida americana. Porquê? Quando foi da ameaça de Trump em relação à Groenlândia, se bem nos lembramos, de manhã ele disse: a Groenlândia é nossa. O que é que a primeira-ministra fez? Começou a vender dívida americana durante o dia nos mercados. E o Trump, quando chegou ao final do dia, já disse: ai, não, vamos ter que pensar como é que é isto da Groenlândia, se é americano, se não é. Ou seja, quem tem dívida soberana tem um trunfo enorme na mão. Há 2 anos
quem tinha a maior tranche de dívida soberana era a China. Está neste momento o Japão e o Reino Unido. E a China está a fazer, tem esta arma que é um trunfo enorme. A China sabe disso, que tem os Estados Unidos aqui na palma da mão. E o que está a vender é a dívida soberana a conta-gotas. Se a China inundar os mercados de dívida soberana, os Estados Unidos não vão conseguir financiar-se. Por muito que emitem moeda, não vão conseguir. Porque os Estados Unidos, a única vantagem que têm é que conseguem emitir eles a moeda. Mas, de qualquer forma, a partir do momento em que os mercados forem inundados com dívida soberana americana, os Estados Unidos ficam numa situação muito difícil. Complicada. E é isto que aqui está, que é uma espécie de espada de Damócles, que um dia vamos falar dela, que está por cima da cabeça de Trump, que é a dívida soberana, que neste momento é o Japão, que já teve melhores relações com Trump. Sim. Porque naquela sala oval... A célebre visita da primeira-ministra japonesa. Exatamente, ele disse umas coisas bem desagradáveis. E foi muito desconfortável. Exatamente. Vamos terminar e reservar este último minuto que ainda temos para voltarmos ao Médio Oriente, voltarmos também aqui à questão lançada por Trump dos acordos de Abraão, com esta questão, se estão ou não os Estados Unidos a perder influência no Médio Oriente. Os Estados Unidos sabem que estão a perder influência nos Estados Unidos, no Médio Oriente. E porquê? Porque os países do Médio Oriente dizem aquilo que dissemos no início da conversa. Ou seja, que as bases americanas que existiam não era para defender os países do Médio Oriente, era ao contrário. Eles começaram a perceber que são esses países que estão a defender a América e é um ativo demasiado tóxico para estes países terem lá bases americanas. Não é por acaso que o Irão veio dizer hoje, se há algum ataque, os alvos vão ser as bases americanas nestes países vizinhos. E por aí se percebe a necessidade que estes países têm em criar uma liga, uma espécie de NATO islâmica e de, a meu ver, não aceitarem os acordos de Abraão como imposição. E, no fundo, tornarem-se um pouco mais independentes Exatamente. dos Estados Unidos por questões de segurança. Exato. Maria João Tomás, muito obrigada. Temos